Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Michel Bittencourt, eu sou médico oftalmologista, especialista em glaucoma e cirurgião de catarata. Estou aqui hoje para falar com vocês um pouco sobre o glaucoma, uma doença tão silenciosa, uma doença infelizmente tão prevalente em todo o mundo. É considerada até hoje a principal causa de cegueira irreversível no mundo e um dos grandes pilares dessa doença, um dos grandes cuidados que os pacientes e os médicos têm que ter é que essa doença ela é muito silenciosa. No início, você tem uma elevação muitas vezes da pressão, na maioria dos casos, e uma lesão do nervo óptico. Essa lesão do nervo óptico costuma só dar sintomas depois que você perdeu, em média, 60%, 70% dessas células. Isso faz com que o paciente que chega ao consultório com uma queixa de baixa visual já esteja aí num estágio um pouco mais avançado. O principal sintoma da progressão do glaucoma é a perda visual progressiva, a maioria das vezes lenta. Por que eu digo a maioria das vezes? Porque glaucoma não existe só um tipo, existem vários subtipos de glaucoma. Então a gente sempre orienta aí, faz um martelo bastante grande aí nessa questão de o paciente que já tem principalmente a doença fazer um acompanhamento com quem entende realmente a fundo desse assunto. Mesmo com todo esse conhecimento, mesmo com toda essa capacidade de acompanhamento, a principal causa de progressão do glaucoma é a não adesão do paciente ao tratamento. Então você percebe que o médico ele é uma ferramenta para o tratamento, mas o principal responsável pela saúde visual do paciente é o próprio paciente. Porque se o paciente não vem ao consultório, se o paciente não adere ao tratamento, a progressão ela é certa. Você que tem um histórico familiar positivo, ou seja, você tem o seu pai, a sua mãe ou seus irmãos, a sua chance de ter glaucoma pode aumentar em até 4 vezes. Então, se hoje você está ouvindo isso, fala, poxa, minha mãe usa colírio para glaucoma. Você é um dos pacientes aí que está recebendo essa chamada para fazer uma consulta e pesquisar aí sobre esse potencial risco. O especialista em glaucoma é o único que está apto a conseguir avaliar aquelas alterações oculares em todos os espectros do que pode estar acontecendo com o paciente. E como que a gente faz essa análise? O primeiro passo é a consulta. Na consulta a gente vai ver a refração do paciente, a gente vai ver a biomicroscopia, ou seja, a parte externa do olho do paciente, e a gente vai ver a pressão do olho do paciente. Depois que a gente faz essas 3 análises, a gente dilata o olho do paciente e vai olhar o nervo óptico. Com todas essas peças a gente monta um quebra-cabeça e nesse quebra-cabeça a gente vai fazer análise de risco do paciente e para entender aí quais são os subtipos que o paciente pode vir a desenvolver em relação ao glaucoma. Os tratamentos são muito variáveis. A gente tem a aplicação do laser. O laser é uma forma de você limpar esse sistema de drenagem do olho, você limpa o ralo do olho do paciente, melhorando assim, controlando melhor a pressão. Você pode fazer uso de medicações como colírios antiglaucomatosos, que são, na maioria dos casos, a forma de tratamento mais comum. Quando o tratamento com laser e colírio não é suficiente, aí a gente passa para o tratamento cirúrgico. Eu escuto muito no consultório, doutor, existe cirurgia para glaucoma? Existe cura para o glaucoma? E eu sempre digo não, existe um tratamento, existe uma forma de você puxar o freio de mão e não deixar as coisas progredirem. A gente não consegue, infelizmente, isso é muito importante, a gente não consegue desfazer as lesões que já foram feitas, a gente consegue reduzir a progressão de novas lesões. Pessoal, muito obrigado, espero ter sido o mais claro possível. O glaucoma é uma doença de um espectro imenso, variedades imensas. A gente com pouco tempo fica difícil conseguir compilar todo esse espectro, mas espero ter ajudado. Qualquer dúvida, fico à disposição. Um abraço. Tchau, tchau.